Tem uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 ao 43, que vai falar sobre a cura de um cego de Jericó. E diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava mais alto: O filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e segui-lo, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Palavra poderosa e edificante. Com essa palavra eu aprendo que havia um homem que precisava de um grande milagre. Milagre esse que era impossível para a medicina, mas para o Senhor dos Exércitos, para aquele que é o Todo-Poderoso, que tem autoridade, que tem poder para salvar, libertar, curar, restaurar, fazer cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, coxo andar, libertar o cativo, fortalecer o fraco e levantar o caído. Esse é Jesus Cristo, aquele que Lucas 1,37 vai dizer que nada é impossível para Deus. Então o verbo estava ali, Jesus Nazareno. Creio eu que aquele cego passou muitos momentos difíceis. Por quê? Porque ele se encontrava na beira do caminho. Muitas pessoas passaram por ele. Muitas pessoas às vezes deu alguma esmola para ele. Muitas pessoas até julgaram ele pela sua deficiência. Aquele cego não enxergava, nunca viu a luz do dia, mas ele encontrou a luz do mundo. Ele encontrou a própria luz do mundo, que é Jesus. E uma atitude dele mudou tudo. Uma escolha e uma atitude. Qual foi? Passava a multidão com um barulho. Barulho esse que, com apenas uma voz, o Senhor Jesus Cristo escutou uma voz em meio a milhares de vozes. E esse cego, ele clama. Primeiro ele pergunta: que barulho é esse? Por que está esse barulho de muitas vozes? Então está acontecendo algo novo. E quando alguém fala para ele quem estava passando ali, ele entendeu que ali poderia receber o milagre. Estava ali o dono do milagre. Estava ali aquele que poderia resolver a situação. Estava ali aquele que poderia dar a cura que ele precisava. Estava ali ele. Ele estava ali e entendeu que quem passava ali era Jesus, aquele que nada é impossível. Então esse cego, quando percebe isso, ele tem uma voz e ele clama e diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. As vozes tentaram fazer ele calar. As vozes tentaram atrapalhar ele. Ele parou? Não. Foi que ele encheu os pulmões e gritou mais alto ainda. E Jesus escutou aquele clamor. Jesus escuta a voz do cego em meio a muitas vozes. Só que a voz do cego era diferente das outras. Qual era a diferença? A diferença é que tinha ali um homem que queria mudança. Estava ali um homem que queria ser curado. Estava ali um homem que não queria apenas o
o que poderia abençoá-lo, aquele que poderia fazer ele enxergar. Ele queria também um encontro com Jesus. Ele não queria apenas a bênção, ele queria o dono da bênção também. É até bem provável que Jesus sondou o coração dele e sabia que ele queria a mudança também, além do milagre. Por quê? Porque quando ele clama, Jesus escuta e fala: traz ele. Quando trouxeram ele, Jesus faz a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O cego poderia pedir muitas coisas. Ele era necessitado. Ele poderia pedir pão. Ele poderia pedir riqueza. Ele poderia pedir algo material melhor. Mas ele faz um pedido: que eu torne a enxergar. Por quê? Porque ele queria viver as promessas do Senhor. Ele queria seguir Jesus, mas ele não conseguia, porque no momento a sua visão o impedia. Mas Jesus vê a fé dele e diz: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Jesus enxergou fé naquele coração. Jesus enxergou ali a vontade de mudar, a vontade de querer seguir Jesus, mas não conseguia porque algo o impedia. E naquele momento que ele tem um encontro com Jesus, esse algo que impedia ele de trilhar o caminho de Jesus, de seguir Jesus, automaticamente as cadeias foram quebradas. Automaticamente Jesus trouxe vista para aquele que estava cego, fez ele enxergar. E quando ele enxerga, ele vê a face de Jesus. Ele vê a face do Mestre. Ele vê com seus próprios olhos o Messias, a luz do mundo, que é Jesus. Então o primeiro contato que ele tem com sua visão, ao enxergar, ele enxerga logo o Mestre, Jesus, a porta, o caminho e a luz do mundo. E ele automaticamente começou a dar glória a Deus. Ele saiu glorificando a Deus pelo milagre recebido. E a palavra diz que ele seguia Jesus. Então, quando o Senhor dos Exércitos vê que nós queremos mudar, vê que nós queremos mudança, vê que a nossa fé não é apenas para nossos próprios interesses, e sim para algo maior e melhor, que a nossa fé é para os planos de Deus, é para os sonhos de Deus, é para curar feridas. E aqui a desse cego não foi diferente. O ex-cego, porque depois do encontro com Jesus, ele é chamado como o ex-cego. Porque a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele voltou a enxergar. E a pergunta é: você está calando a sua voz em meio ao barulho, às vozes lá fora? Seja igual esse cego, na atitude, na voz que não calou, por mais que veio pessoas para tentar calar a voz dele. Ele gritou cada vez mais alto, e aí moveu algo, moveu a mão de Deus, porque Jesus operou um milagre naquela vida. E outra pergunta que Jesus faz para nós: o que queres que eu te faça? Não peça aquilo que seja para o seu próprio interesse. Peça aquilo que glorifica o nome do Senhor, que venha abençoar outras pessoas. Peça aquilo que venha trazer vidas para o reino de Deus. Testemunho, milagre. O impossível acontece quando nós estamos com a nossa fé em ação. Fé em Jesus Cristo. Clama, grita, implora, porque o Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? E Jesus hoje está te curando. Jesus hoje está restaurando. Jesus hoje está tornando o impossível realidade para a sua vida. Creia. Veja esse testemunho
desse cego de Jericó, porque não foi o mesmo depois que ele teve o encontro com Jesus. Ele era cego e voltou a enxergar. Por quê? Porque enxergou e clamou aquele quem de fato poderia curá-lo, que é Jesus Cristo. Fica a todos na paz do Senhor.